sejam todos bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e eu peço licença para iniciar a construção do saber integrativo sobre o conhecimento parcial, com a seguinte questão: o conhecimento parcial não é válido mediante a integração? E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, terráquea de entendimento, residente em Portugal, psicóloga, epistemóloga, educadora, administradora, mestre, doutora pelas Universidades Federais do Rio de Janeiro e aqui por Portugal, pela Universidade do Minho, Trás-os-Montes, investigadora científica. Na minha integração, na minha inteireza, psicóloga integrativa clínica, educadora de profissionais de saúde em psicologia integrativa, mentora, coaching integrativa e desenvolvedora de ações vivenciais integrativas corporativas, enfim, um ser integrativo que se integra e vai integrando a sua vivência e que aqui constrói esse caminho de tornar o integrativo fácil, acessível a todas as pessoas que quiserem se autoconhecer de modo inteiro. Então, vamos fazer essa construção do saber integrativo com a seguinte questão. Então, o conhecimento integral, o conhecimento é válido por conta da integração que produz nas mais amplas possibilidades multidimensionais e multiníveis envolvidas, e se assim o é, como já foi explicado, nas suas micro, macro dimensões, nos aspectos que são controlados, traduzidos, compreendidos, tidos como conscientes, naqueles que são ocultados, que são dificultados, tidos como inconscientes, desconhecidos. Então, o conhecimento parcial não é válido à luz da integração? Como é essa questão? A questão versa não é do conhecimento, não é da vivência das suas multidimensões envolvidas, traduzidas, acessadas, porque sempre que há uma vivência, há um conhecimento da vivência, então há um novo, e isso organiza a inteireza do ser vivendo aquela vivência nova na sua integração, na sua inteireza, estando ali inteiro, com as suas multidimensões, nas suas gradações e multiníveis, presentes ali e nesse contato durante a vivência, capturando, assimilando, introspectando, trazendo para dentro essa vivência da inteireza desse ser, por exemplo, a Luciana, com o movimento dos inteiros naquela vivência que ela está envolvida. E esse contato da inteireza da Luciana, com todas as inteirezas ali envolvidas, é capturado, é introspectado e, como já foi explicado, é validado no movimento de que essa inteireza que captura e traz para dentro, a partir da vivência, todos os movimentos possíveis, gera, né, uma transmissão em multiníveis, em gradações distintas, envolvendo todas as multidimensões desse inteiro ser Luciana, e isso vai sendo transmitido, e isso vai sendo processado, vai gerando funcionalidades que vão se conectando, que vão se integrando e vão gerar toda uma alteração, toda uma gama de alterações em gradações diferentes que vão ser conectadas e vão gerar uma resposta, vão gerar
uma associação do inteiro que vai se mover, agir, que vai, com relação, vai se auto-organizar e vai gerar todo um ato da inteireza que vai se apropriar, se manifestar naquelas relações externas. E isso é o conhecimento inteiro, que foi apreendido, associado nas suas possibilidades acessíveis, que são as chamadas conscientes, e nas inacessíveis, desconhecidas, que envolve o inconsciente. Agora, o conhecimento que se dá na vivência é sempre da mobilização do inteiro, das multidimensões nos seus multiníveis de graduação, de excitação, de ação ou de inibição, e diz a ausência de excitabilidade. Agora, a parcialidade, o que é denominado como conhecimento parcial, na verdade está associado à natureza parcial do nosso contato consciente, daquela dimensão, daquelas multidimensões que nós temos o exercício, uma habilidade maior, um treino maior, uma potência mais desenvolvida, mais utilizada, mais intensificada por uso, é por uso mesmo, mais ativação, e que faz com que nós entendamos que na nossa vivência o conhecimento está se dando só por essas vias que nós conseguimos monitorar, controlar, acompanhar, que se revelam, que nós conhecemos, é fácil o acesso, chamada de consciente. E aí nos traz essa nomeação do processo como sendo um conhecimento parcial. Mas, na verdade, isso é uma parcialidade envolvida no seu aspecto do conhecido, do todo, do inteiro, que vai envolver aquilo que é acessível ou facilitada o acesso e também o que é dificultado o acesso, é desconhecido, mas está ali compondo o inteiro do conhecimento. Então, o conhecimento parcial, que é a nossa pergunta, ele não é válido, tendo por base o inteiro, a integração do conhecimento que está ali na vivência, que é inteira, ele é parcial pelo contato que nós conseguimos fazer com facilidade, com acessibilidade. Então, o conhecimento parcial, ele quer dizer que aqueles aspectos que ali são facilmente acessados, acessíveis, controlados, codificados, conhecidos, são uma parcialidade, uma parte, um fragmento, um quantitativo parcial do todo deste conhecimento, porque os outros aspectos estão nessa proporção mais difícil acesso, de mais trabalhosa, demandando mais esforço para que seja acessível por nós, né? Demandando que tenha mais esforço, demandando que tenha uma sustentação, um tempo de duração maior do contato, demandando que essa vivência seja possível de integração em níveis ainda mais, vamos dizer assim, em níveis que demandam uma processualidade ainda mais inteira, mais investimento do todo para que seja possível acessar, mas em níveis mas em inteirezas diferentes daquelas que costumeiramente nós já acessamos. E vão envolver codificações que nos trazem estranhamento, porque
elas não são as usuais, não são as costumeiras. É da ordem daquelas questões que talvez fique um desconforto, talvez fique um incômodo, talvez fiquem interrogações, questionamentos sem respostas, que talvez prolonguem os questionamentos e sejam difíceis as respostas, ou talvez elas não venham as respostas com exatidão, mas toda uma vivência em processo se façam exatamente por conta daquelas respostas, daquelas questões não respondidas e que geram movimentos, que geram alterações. Isso é da ordem dos aspectos da inteireza do conhecimento que não são os usuais, não são os facilmente acessíveis, não são os facilmente codificados, mas que estão ali presentes na totalidade do conhecimento. Então, o conhecimento parcial, ele é válido à luz da inteireza, ele é válido quanto parcialidade que constitui o conhecimento inteiro e que precisa ser entendido como a parcialidade do conhecimento inteiro para mobilizar a intenção, o investimento, a sustentação do contato para se buscar as outras parcialidades que estão ocultadas, que estão desconhecidas e que nesse processo de investir em conhecer o que está ocultado, o que está desconhecido, se pode agregar muito mais conhecimentos através das vivências de sustentar essa investigação, para que nós tenhamos vivências com aqueles contatos que na sua proporção se dão de modo desconhecido, ocultado, mas são potentes e compõem o inteiro. Então, nesse aspecto, o conhecimento parcial frente ao conhecimento integral do inteiro, ele é válido sim, quanto parcialidade para ser mobilizador da sustentação do contato contínuo para investigar, buscar conhecer, entender especificidades, conviver com aquilo que traz um estranhamento, com aquilo que é mais dificultador e poder vivenciar muito mais possibilidades do nosso processo de vida e poder nessa vivência conhecer, integrar cada vez mais, mesmo que sempre hajam parcialidades que estejam ocultas a nós. Porque o conhecimento inteiro, a vivência inteira, envolve os processos que estão em multiníveis, em gradações multidimensionais, conscientes, facilmente acessíveis, aqueles parcialmente acessíveis, até aqueles que estão inacessíveis naquele momento daquela vivência, mas que quanto parcialidade do conhecimento inteiro, integral, do todo, mas que quando investidos de contato podem ter suas parcialidades de inconsciente, de oculto, se revelarem e se tornarem ocultas, enquanto outros aspectos da vivência continuam se tornando desconhecidos, e assim nós vamos autoconhecendo, desenvolvendo novas potencialidades, novas capacidades, novos aspectos da nossa vivência inteira, e num ato contínuo vivencial, nos tornando, nos ajustando, nos integrando, nos fazendo ser inteiros em interatuação com todos os inteiros que estão no nosso entorno, constituindo inteirezas maior, e nessa inteireza que constitui inteiras maior, sempre haverão aspectos do nosso vivenciar, do nosso conhecer, que estarão ocultas, desconhecidas, como terão outras que estarão reveladas e acessíveis e conhecidas. E assim, nós vamos concluindo a construção desse saber que traz esse questionamento. O conhecimento parcial
ele é válido mediante o conhecimento envolvendo o todo, o inteiro? Sim, ele é válido quanto à parcialidade do inteiro e que nos traz a quanto parcialidade a escolha de sustentar o contato e investigar, buscar conhecer as gradações do inteiro que estão ocultas e que são passíveis de serem acessíveis num dado momento e que em outras vivências contínuas poderão ter outras gradações de acessibilidade e assim conhecermos, autoconhecermos o mais próximo da nossa inteireza, vivência, mas também desenvolver-nos, progredirmos, a capacitar-nos, desenvolver novas habilidades em ato vivencial contínuo no nosso processo de vida incessante e abundante, que é a experiência vivencial em ato contínuo do nosso inteiro, com a interatuação com os outros inteiros que são possíveis, estão presentes num dado espaço, num dado momento, com uma grande processualidade da vida, entre outras vidas e constituindo as nossas inteirezas quanto partes que estão em integração com inteirezas maiores. Então, nesse momento, eu vou agradecendo a construção desse saber integrativo, vou agradecendo aqueles que compartilham desse processo comigo e vou pedindo que possam atribuir o like, o joinha, que se acharem que deve possam compartilhar esse nosso vídeo. Aqueles que tiverem sugestões, dúvidas, que possam comentar no vídeo. E aqueles, então, que quiserem contato comigo para o desenvolvimento de processos, psicoterapia, mentoria, processos de coaching integrativos, tem o nosso e-mail abaixo da descrição, na descrição do vídeo, o e-mail do nosso canal, e será uma honra poder desenvolver esses processos com cada um de vocês. Por ora, eu vou manifestando a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.